Como assim? Tristan admitiu que o Lancelot é mais forte do que ele? E Xion tá querendo pedir música no Fantástico, pois ele já está querendo eliminar outro Cavaleiro do Apocalipse. Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground e ao nosso vídeo pós-capítulo 58, onde a gente irá comentar sobre isso e também algumas polêmicas que este capítulo gerou. Então não sai daí porque a gente começa depois da vinheta. E novamente o Nakaba gera mais dúvidas do que respostas, num capítulo que não tem um grande avanço. Mas isso não quer dizer que a gente não conseguiu pescar algumas coisas bem interessantes. A começar pelo Xion, que entrega a partir da sua forma de pensar e suas ações posteriores um pouco mais das suas reais intenções. Pois a forma com a qual ele se refere a Percival e o Lancelot revela o quanto ele despreza os dois. E até mesmo as suas palavras para Gawain soam mais mesquinhas e oportunistas do que você esperaria de um cavaleiro em uma missão para exterminá-los. E a sua ideologia não emite vibrações de que ele é um traidor ou será um futuramente. Fica a impressão de que ele é apenas um cara egoísta e egocêntrico que nitidamente tem um complexo de superioridade, pois ele deixa bem claro que não acredita em profecias e acredita que pode fazer as coisas do seu jeito, confiando plenamente em suas habilidades e também daqueles que estão ao seu lado. Portanto, é coerente deduzir que suas motivações parecem não ter conexão com Camelot, e que pouco a pouco parece que nós iremos descobrir quais são as suas verdadeiras motivações. Agora, outro fato interessante relacionado ao Xion é que aparentemente estávamos certos quando a gente especulou a possibilidade dele poder controlar espíritos elementais, pois vimos neste capítulo ele usar a magia da terra, ou seja, é possivelmente outro espírito invocado como Sylph, que era um espírito elemental do ar. E eu confesso, que o Pelio aparecendo me pegou de surpresa, embora eu já imaginasse que ele fosse um cavaleiro sagrado. Tanto que cheguei a especular em outro vídeo a sua aparição, acreditando que por um momento ele poderia ser o Fildish, e que ele poderia até mesmo confrontar o Gualter futuramente. Mas Nakaba meio que frustrou um pouco minhas expectativas. E ele veio então a se tornar um cavaleiro sagrado de Leones do nível Ruby, que é o mesmo nível que o Gustav e o Marmas tinham. E acima desse nível ainda temos Safira, Platina e Diamante sendo o nível mais alto. Então, de um certo modo, ele ainda não é um cavaleiro tão poderoso, o que frustra um pouco mais, já que provavelmente ele foi treinado pelo Gualter, e eu esperava que ele pudesse até mesmo ser um sucessor do pecado, e não alguém do mesmo nível do Marmas. E se por acaso você não está conseguindo se lembrar de quem é o Pelio, eu vou te ajudar a se lembrar. Pois quem só leu o mangá conhece o Pelio de uma forma, e quem só assistiu o anime conhece o Pelio de outra forma. Mas resumidamente, para ambos os casos, Pelio é um garoto que apareceu durante os estágios iniciais do mangá dentro do arco de apresentação do Gualter, inclusive se tornando alguém muito importante para o pecado. Mas no anime, ele só foi introduzido em um dos episódios especiais lançado após a primeira temporada e antes da segunda temporada. Muito suspeito! Você é um bandido! Ou é pior que isso? Muito bem. Não se assuste, mas eu sou a cabra do pecado da luxúria. Gualter dos 7 pecados capitais. Eu sinto muito, garoto, mas no momento eu estou em uma importante missão. Ei, peraí, pergunta meu nome também. Por quê? Pergunta logo. Que coisa chata. Qual é o seu nome? Já que insiste, eu vou ter que contar. Meu nome é... dos pecados capitais, o pecado da ira do dragão, Peliodas.
E a partir disso, ele apareceu no anime em alguns outros momentos. Mas ele nunca teve a mesma importância que ele teve no mangá, seja em suas ações e aparições. Ou seja, o Peliô do mangá e do anime possuem histórias bem diferentes. Neste caso, a gente precisa considerar apenas o Peliô do mangá e esquecer o Peliô do anime. E vamos falar agora do seu oponente, do qual a gente especulou que ele poderia ser o Pelgard, pois ele tinha ali a mesma vibe e características do Cavaleiro Negro. E neste capítulo, nós tivemos mais uma pista de que realmente pode ser ele, pois ele aparentemente possui magia de fogo, assim como o Pelgard também possui. Mas eu fico imaginando, se fosse no anime, será que daria para a gente descobrir pela voz? A não ser que a voz dele dentro da armadura tivesse um timbre diferente da voz que ele tem sem a armadura. Mas de toda forma, eu continuo apostando no Pelgard. E vocês? E agora eu quero apontar para uma situação bem curiosa e intrigante que aconteceu neste capítulo. Pois neste momento, onde temos Tristan, Jade e Xion à procura do Gawan, nós podemos ver várias pessoas ao fundo. E a forma como este painel, essa sequência foi composta é bem curiosa, pois certamente ela faz você notar que os personagens que estão em segundo plano chamam bastante atenção. Principalmente um determinado personagem que aparece nos 3 painéis que compõem essa sequência, que é esta mulher alta de cabelo curto, pois o Nakaba faz parecer que ela nitidamente não é um figurante qualquer de plano de fundo, inclusive sua vestimenta tem um certo diferencial. E o Nakaba já até fez algo semelhante lá com Gloxiner quando ele invadiu a floresta do Rei das Fadas. E inclusive, ela pode até mesmo ter interagido com Xion, seja de uma forma proposital ou sem querer. Pois vocês notaram que no momento que ela está se aproximando do Xion e passa por ele, imediatamente o rapaz muda de expressão e também de postura. Foi como se ela tivesse chamado a atenção dele de 2 modos diferentes, o que nos leva a 2 cenários. No primeiro, ela seria um infiltrado, um daqueles encapuzados que nós vimos no capítulo anterior. E Xion, assim que a viu, a reconheceu, esperou pelo momento dela se aproximar e assim que ela passou por ele, ela discretamente lhe informou onde estava Gawan. E foi por este motivo que ele facilmente encontrou o 4º cavaleiro, graças à informação dessa mulher misteriosa. Já no segundo cenário, esta mulher seria o próprio Gawan, pois para conseguir fugir, despistando todos que estavam à sua procura, ela tinha ciência de que não iria poder fazer isso com uma armadura tão chamativa. Inclusive, todos estavam lhe procurando pelas características da sua armadura. Então, por isso, Gawan teria retirado a sua armadura para poder andar no meio da multidão sem ser reconhecida. No entanto, ao passar pelo Xion, o rapaz deve ter identificado traços da sua magia, ou de alguma outra forma tem identificado que ela é o 4º cavaleiro. Porém, ao seguir os traços da magia da garota, o Xion acaba encontrando ela de armadura novamente e consegue capturá-la. Mas vocês não acharam que o Xion capturou muito facilmente o Gawan, um dos 4 cavaleiros do Apocalipse que certamente possui muito mais experiência do que um Percival da vida? E por este motivo, eu acho que Gawan, assim que retirou sua armadura, a entregou para outra pessoa, como se fosse um presente. E certamente, eu acho que ninguém negaria uma armadura como aquela. Com isso, Xion teria simplesmente capturado o inocente, e não de fato Gawan. Até porque a gente vê novamente essa mesma mulher
observando calmamente a luta entre o nosso possível Belgard e Peliô. E talvez ela está ali naquele momento fortaleça ainda mais o primeiro cenário, pois se ela for realmente um Cavaleiro do Caos, faz todo sentido ela estar observando seu companheiro lutar totalmente calma diante daquela situação. Mas de toda forma, de uma coisa eu tenho certeza: alguém importante certamente ela é. Mas me digam aí vocês, o que acham disso? Faz sentido ou não? E outro personagem que possivelmente teve sua identidade revelada neste capítulo foi a Guinevere, que apareceu bem mais jovem do que a versão que vimos dela em Delphlare. Inclusive, o próprio Lancelot diz que seu rosto é familiar, justamente porque ele já viu ela antes, só que não com essa aparência. E eu acredito, que de fato ela possa ser sim a Guinevere, não só por ela ser bem parecida com sua possivelmente versão mais velha, mas também pelas suas falas e ações, pois desde que Arthur citou estar à procura de uma esposa, eu especulei que haviam mais motivos do que apenas ele querer uma companheira, pois ele precisava também do seu dom, que seria uma versão melhorada da visão do Bartra, onde eu cheguei até mesmo dizer que seria a capacidade de reescrever o futuro. E a gente percebe, que nitidamente esta garota tem um poder que vai muito além de apenas previsões, pois é como se ela pudesse prever exatamente o que irá acontecer nos seus mínimos detalhes, como prever cada palavra que o Lancelot iria dizer antes mesmo de falar, além de saber exatamente o local onde ele estaria e de propositalmente cair sabendo que ele iria lhe pegar. Então, certamente é alguém que sempre vai estar um passo à frente, exatamente o que o Arthur deseja. Porém, essa garota também se enquadra perfeitamente numa possibilidade dela ser uma outra pessoa. Neste caso, a Dama do Lago, pois ela demonstrou conhecer profundamente o Lancelot, e talvez a fala que ela prevê do garoto não fosse realmente uma previsão, e sim algo que o Lancelot costumava sempre dizer, e que ela tinha certeza que ele iria dizer naquele momento. Mas claro, nada impede que a Dama do Lago também tenha esse dom, essa habilidade. E uma coisa que eu venho pensando há bastante tempo, inclusive estou preparando um vídeo sobre isto, é que até o momento o Nakaba não explicou nada sobre o que aconteceu com Lancelot após ele ter sido raptado. Será que o Nakaba descartou o one-shot? Nada daquilo de fato aconteceu? Bom, certamente não, até porque ele respondeu perguntas recentes referentes ao one-shot. Então, se tudo aquilo aconteceu e faz parte da história do Lancelot, por que nada foi comentado até então? E a resposta pode ser talvez bem clara, porque o Lancelot simplesmente se esqueceu de tudo. O rapaz não tem memórias dos anos que ele passou, distante de todos. E seria só agora que finalmente ele iria poder despertar novamente as suas memórias, com esse beijo inusitado que ela lhe deu, fazendo Lancelot assim despertar para o seu verdadeiro objetivo. E isso estaria conectado diretamente ao título do próximo capítulo, Um Garoto Sendo Guiado. E eu confesso, que eu prefiro pensar dessa forma, até para amenizar, se é que possível, o desconforto que senti ao ver esta cena. Eu imagino que não só eu, mas todos tiveram esse sentimento de negação, ainda mais se lembrar que também tem o Arthur. E bom, certamente essa garota não é tão jovem quanto parece ser. É mais um caso semelhante ao da Elaine e também da Merlin. Mas inegavelmente, por mais que tenha uma explicação e não seja aquilo que parece ser, causa uma certa indignação, que faz a gente se perguntar: precisava realmente disso?
Mas enfim, né, eu espero que o Nakaba não continue com esse tipo de abordagem e que a resolução, né, a explicação já aconteça logo no próximo capítulo. E eu volto a dizer, se ela realmente for a Dama do Lago, ela obviamente não é um ser humano normal e pode ter assumido esta forma possivelmente para tentar se aproximar facilmente do Lancelot. Como de fato aconteceu, né? O rapaz literalmente baixou sua guarda. Mas se for a Guinevere, que é a opção que eu acredito que muitos estão imaginando, isso implicaria na questão dela não ser provavelmente uma humana, que seria de uma certa forma o caminho mais correto a se pensar. Mas digamos que de fato ela é uma humana normal, e realmente essa é sua real aparência. Será que isso pode indicar a possibilidade de haver um salto temporal, o famoso time skip de 5 a 10 anos mais tarde? Pois desta forma, nós iríamos vê-la exatamente com essa aparência que vimos inicialmente. E também os 4 cavaleiros, com a aparência que a gente viu deles naquela cena ilustrativa onde todos eram muito mais velhos. Inclusive, a capa deste último capítulo traz uma versão adulta do Percival. Isso foi confirmado, né, pela conta do Twitter oficial. E isso seria talvez mais um indicador a favor dessa possibilidade. Mas honestamente, eu acho que um time skip não iria acontecer por agora, por inúmeros fatores. Por isto, então, eu aposto nas possibilidades que citei anteriormente. E agora vamos terminar falando de uma outra polêmica. Afinal, Lancelot é realmente mais forte do que o Tristan, o neto legítimo da divindade suprema e do rei dos demônios? Filho da segunda pessoa mais poderosa que existe no mundo atualmente? Bom, foi o próprio Tristan que afirmou isso, dizendo que o Lancelot era mais forte e mais experiente que ele. Mas eu honestamente acredito que o próprio Tristan não sabe quem é realmente o mais forte. Pois o que deve acontecer é que a gente vê claramente que o Lancelot é alguém muito mais confiante de si, de personalidade forte e que não demonstra ter medos. Além de que o Lancelot não cresceu ao lado dos seus pais, sendo assim alguém que se tornou muito mais independente. Diferente do que a gente viu no Tristan até o momento. Ele tem um mini grupo, ou seja, ele está quase sempre acompanhado, então de uma certa forma eles devem lutar mais por ele do que ele por si próprio. Ele demonstra ser muito mais benevolente e prefere de uma certa forma evitar confrontos, além da questão dos possíveis traumas que ele possa ter devido aos seus poderes demoníacos. Portanto, é muito diferente do Lancelot, que, como a gente viu, luta com mais frieza, sem medo de matar. Então eu acredito que todo esse conjunto de fatores faz o Tristan admirar e ter um grande respeito pelo Lancelot. Mas quer realmente saber? É bem provável que o Lancelot também pense assim, porque querendo ou não, ambos possuem vidas e qualidades que gostariam de ter um do outro. Então, resumindo, não dá para saber quem é o mais forte, apesar do Tristan achar que seja o Lancelot. Mas e vocês? Concordam com essa análise? Ou será que realmente o Lancelot é mais forte? Deixe aí a sua opinião nos comentários, vamos debater sobre isso e todos os outros assuntos que abordamos neste vídeo. Porque agora eu vou ficando por aqui, mas não antes, claro, de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!